Olá, meu amigo, minha amiga, um prazer enorme estar aqui com você no Congresso Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Bruno Guilhem e vamos falar de um tema bastante atual, bastante novo. Vou colocar aí no slide para vocês. O tema é o cientista de dados contábil. Cientista de dados contábil. Pô, professor, que coisa louca é essa, né? Vamos dar uma olhada. Vamos embora caminhar então por um elemento assim bastante instigante para você conhecer. Bora lá. Primeira coisa, vamos voltar, vamos relembrar da evolução da contabilidade. O mundo contábil, ele foi profundamente atingido depois que surgiu o SPED contábil, o SPED fiscal e etc. Todos sabemos disso. Vocês estão assim carecas de saber, assim como eu estou, né? Que antes do SPED, depois do SPED, o que foi que mudou? Como que era antes? Antes nós tínhamos dados e informações físicas, livros físicos, notas fiscais em papel, tá bom? A análise era demorada e mais o quê? Susceptível a erro. Nós chamamos de contabilidade tradicional, é um outro nome. Depois do SPED, no pós-SPED, o que foi que aconteceu? Dados e informações passaram a ser digitais. Ah, nem todos. A gente não está discutindo SPED aqui, relaxa. Bom, a análise passou a ser mais rápida, menor possibilidade de erro, e nós passamos a chamar isso aí de contabilidade digital. Tá. Mas e o que muda nesse gap que começou lá em meados de 2009, até antes disso para cá? É que com a inserção de dados digitais, uma coisa começou a acontecer silenciosamente. E que coisa foi essa? Uma nova forma de pensar contabilidade. Todo contador que se preze, né, e todo mundo que gosta de filme, lembra da cena desse filme. Esse cara é um auditor, é o contador auditor, né, que está lá na empresa, ele rabiscou todos os vidros, ele é autista, rabiscou todos os vidros para achar lá as falhas. Ele está fazendo a auditoria raiz, né? Tanto é que alguém escreveu que essa trilha é a contabilidade raiz, é isso mesmo. Está fazendo a auditoria raiz, um negócio assim, pegado mesmo, elencou os números e está lá aplicando as normas de auditoria para olhar os balanços e etc. Mas e com os dados digitais? Como é que isso funciona? Então, os novos elementos, eles são aí, né, formados, chamados de dado, informação e conhecimento. Essa é uma definição bastante ampla, bastante antiga também, que vem lá de um livrinho famoso do Sr. Loudon e a Sra. Loudon, tá? E ele permite dizer o seguinte, que dado é algo que é uma informação não estruturada, é algo que precisa ser lapidado. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, 50 reais, isso aqui é muito ou pouco dinheiro? Não sei, é um dado. Pode ser muito dinheiro, por exemplo, para você pagar num cafezinho. Mas pode ser nada, se você for contar isso aqui, como, por exemplo, encher o tanque de combustível. Não dá nada. Pode ser pouco quando você fala para comprar, sei lá, uma roupa chique, uma bolsa de marca. Então, 50 reais pode ser nada. Por isso que é um dado. Dado são elementos que precisam ser o quê? Lapidados, contextualizados. Dado não tem contexto. Se não tem contexto, você não sabe afirmar o que é, são dados. Se você contextualiza, você gera informação. E esse aqui é o novo petróleo. O novo petróleo é a corrida do ouro, né? É o petróleo mundial. Por quê? O petróleo mundial é esse negócio aqui. Porque informação é a base agora de todo estudo. Tudo que você pensa em fazer hoje está baseado em informação. Porém, vai ter vantagem. Aqui nós chamamos de vai ter certa vantagem quem aplicar com inteligência. Quem aplicar com inteligência a vigência, a visualização dessas informações. Ou seja, é ter conhecimento. Conhecimento, então, é a análise das informações. Por isso que a gente fala o contador tem muito conhecimento contábil. Né? Ele faz a análise dos balanços, ele faz a análise de alguma coisa para o quê? Para referenciar
né, a auditoria e outras ciências. Então, ele precisa de adquirir uma bagagem, um certo cruzamento de coisas. E isso, hoje, tem muito valor. Muito valor mesmo. Nós estamos na era de administrar pessoas que podem fornecer conhecimentos. Sabe por quê? Porque as ações que são daqui para baixo, aquelas ações que são automáticas, elas podem ser o quê? Robotizadas. É mesmo? É. Galera. Opa, foi mal. Elas podem ser robotizadas. E a tendência é essa mesmo. A tendência é você ter a contabilidade padrão mais mecânica possível, visto que a Receita cruza dados, a sua conta azul, se você tiver, ela já permite você ter um olhar todo gerencial, contábil do negócio, mas o que esses softwares ainda não possuem que eles estão construindo? Uma análise do negócio, uma análise da situação, uma predição de algo do futuro, tá ok? Um olhar humano que a máquina ainda está começando a aprender e ninguém, né, vai ter uma visão tão privilegiada quanto o contador, o cara do RH, o gestor, aquele cara que passa por ele toda a estrutura empresarial, toda a história empresarial, toda a documentação financeira, contábil, todo, quando você tem isso na mão, significa que você carrega não só o coração da empresa, você carrega o cérebro da empresa, você carrega a empresa. Mas a pergunta que eu faço é, diante desse cenário, o que você está fazendo para, de fato, se colocar neste grau de importância? O cara que tem nas mãos algo precioso, mas não sabe usar. É como alguém que acha uma pepita de ouro e acha que é uma pedra qualquer e devolve. Então é isso, a corrida, a nova corrida. É exatamente isso que eu quero te mostrar. Por que eu estou falando isso? Porque fazer contabilidade da forma como você fazia, ela tende a ficar cada vez mais mecânica, ficar cada vez mais fácil de um robô fazer. Pense nisso. Agora, o contador consultor, o contador gestor, o contador cientista, aí não. Aí é você se posicionando, é você agregando novos valores. E o que eu quero te mostrar é, você sabia que nos últimos 10 anos, em verdade, se a gente começar a olhar daqui, ó, dos últimos 4 anos para cá, a humanidade gerou mais dados, do que todo o resto da história da humanidade para trás, desde Adão, quando Adão, né, foi seduzido pela serpente para comer a maçã. E eles catalogaram isso, não sei como, né, mas catalogaram até hoje. Se você juntar tudo, essa curva que ela se achata cada vez mais próxima do zero. Mas se você pegar aí de 2015 para cá, você vai ver que a humanidade, nesse tempo, ela gerou mais dados do que todo o resto da história da humanidade. E a tendência é só aumentar. Esse salto aqui, eu vou falar para você, esse salto de 2019 a 2020, ele é simplesmente de 5 zettabytes. Sabe que quantos são zettabytes? Ó, só para você ter uma ideia, terabytes é de trilhão. Petabytes é de pentilhão de bytes, ou seja, 2 elevado a 40, 2 elevado a 50, tá ok? Exabyte é 2 elevado a 60, é exilhões de bytes. E zettabyte é o próximo. Zettabyte é 2 elevado a 70. Eu nem sei falar esse número, mas de 2019 a 2020 nós tivemos um salto aí em geração de dados, produção de dados digitais de 10, na verdade aqui é 10, olha aqui, ó, é de 30 para 40, 10 septilhões de dados. Sabe o que é isso? O salto de um ano para o outro representa mais do que a humanidade gerou de dados até hoje. Olha só, até 2016 a humanidade tinha gerado
praticamente 11 zettabytes. De um ano para cá, ela gerou mais do que quase que todo o resto da humanidade. Pense nisso. Por isso que hoje a profissão mais falada é a tal da ciência de dados. E é isso que a gente vai descobrir aqui. Só para a gente dar um giro. E aí, galera, se você quiser saber em tempo real, assim, bem atualizado, acesse esse site aqui, ó, para você se divertir com isso. Isso aqui é legal num papo de boteco, né? Você senta e fala assim: você sabia que no Tinder, em 1 minuto, em 2019 foi isso, tá? Em 2019, em 1 minuto, nós tivemos no Tinder, em 1 minuto, 1,4 milhões de paqueras. Você sabia que em 1 minuto, 694.444 horas de vídeo são assistidas na Netflix? Em 2020 esse negócio deve ter aumentado e muito, porque o que a galera tá assistindo de vídeo na Netflix, né, cara? Você sabia que 390 mil downloads de app são feitos em 1 minuto na Apple Store e na Google Play? Você sabia que 1 milhão de logins são feitos por minuto no Facebook? Você sabia que 41,6 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp por minuto? Olha a quantidade. Um dado importante para o segmento contábil. Você sabia que quase 996 mil pessoas estão fazendo compras online por minuto na internet? Sabe o que significa isso, cara? Isso representa que a quantidade de dados gerados é infinitamente grande. É muito grande. Pensando nisso, surgiu o termo Big Data ou Big Data. O que significa isso? E a galera costuma falar muito desse tal, os chamados 5 Vs do Big Data, que é volume, ou seja, nós temos uma geração imensa de dados. Há uma velocidade incrível. Olha, é só você olhar hoje para o seu departamento contábil fiscal para você entender a quantidade de trabalho e a velocidade com que eles vão aumentando. Né? Você pode acompanhar o cliente aí quase que em tempo real. Ele gera uma nota fiscal, automaticamente você pode receber todos os dados disso. O fisco recebe isso. A Secretaria de Fazenda recebe, você pode receber também. Agora, uma outra coisa bastante interessante é a variedade. E aqui eu vou fazer uma pequena classificação para você, que nós temos os dados chamados estruturados. Os dados estruturados são aqueles dados em formato de tabela, aqueles que estão no famoso banco de dados, no banco de dados da empresa. E os dados não estruturados. Não estruturados. O que significa isso? O que são dados não estruturados? São imagens, vídeos, arquivos XML. Te lembra alguma coisa? Isso, o arquivo da nota fiscal eletrônica, ele é um dado semi-estruturado. Tá, eu quero que você me responda a seguinte pergunta. Me desculpe se chama Ana, tá? Mas vou colocar aqui Aninha 18.jpg. Minha pergunta para você é garantido que essa imagem com o nome Aninha 18.jpg é uma imagem de pornografia? Não. Aliás, não é garantido nem que ela é uma imagem. Eu só vou saber se eu abrir. É por isso que esse dado é um dado não estruturado. Ele, por si só, não tem como predizer nada. Você precisa de receber e analisar. E um vídeo? É possível dizer, só pelo nome do vídeo, que ele é um vídeo engraçado, triste, é uma palestra? Não dá para saber. A menos que você abra, a menos que você faça uma busca lá dentro. Então são dados não estruturados. Agora, quando eu pego esse valor aqui, você olha para ele, contador, você já sabe o que é. Esse é um dado estruturado. Você fala, esse aí é um CNPJ. Tudo bem? Então, um dado estruturado é aquele que por si só você consegue olhar. Então, hoje nós temos uma variedade incrível, a uma velocidade gigantesca, a um volume gigante. Então, nós temos esse casamento, isso aí forma o que nós chamamos de Big Data. E aí, para o Big Data, e aí entra você, presta atenção, você contador, você empresário, você do RH,
Você que está gerindo uma empresa, entra aqui, ó, na separação daquilo que você vai usar, naquilo que vai ser útil ou não, na utilidade, tá bom? A veracidade é o seguinte: o quão esse dado vai me ajudar, ou seja, quão verdadeiro é essa informação a ponto dela poder ser utilizada? Um gráfico. Qual que é a realidade daquele gráfico? O que que esse gráfico me diz? Hoje nós vivemos a era das chamadas o quê? Fake news. Isso. A era das fake news. Gente, no começo da pandemia, até a Rede Globo e a polícia, né? Ela investigou, foi atrás e puniu exemplarmente para que as pessoas parassem com isso. É médico gravando, ai, que socorro! A pessoa grava assim, eu sou médico aqui do Einstein e tem tantas pessoas morrendo. O tanto de mensagem que você recebe acerca deste assunto, né, com fake news. Então, assim, você recebe uma velocidade incrível, uma quantidade de informações gigante, mas nem tudo pode ser utilizado. Assim é também dentro de uma empresa. Alguns dados, eles puxam ou aumentam o desvio padrão. Quando você vai traçar uma curva gaussiana para fazer alguma medida dentro de uma empresa, se essa base ela tem um desvio padrão muito grande, significa que não são confiáveis. Você vai precisar ajustar os dados para que essa curva fique exatamente no limiar que você precisa. É o que nós chamamos de veracidade. E qual é o valor atribuído? Ou seja, quanto maior o valor, por exemplo, dados de notas fiscais que a empresa emitiu durante 3 anos, elas têm um determinado valor. Mas nós fizemos uma consulta, uma consultoria para um governo aí de um estado, que eu não posso falar, por questões de confidencialidade. E o curioso é que ele queria saber o seguinte, qual a probabilidade de uma empresa, ele pediu assim, ó, quero que você trace uma curva dizendo qual a probabilidade de uma empresa ela começar a sonegar. Por que uma empresa ela vai sonegar? Por que a carga tributária afeta tanto? E isso é um padrão o quê? Cultural? Não, brasileiro sonega porque brasileiro fala assim, sonegar é legítima defesa, não é crime. Isso não é verdade, isso é cultura. Então, o que o governador quis saber foi o seguinte, existe uma forma de criar uma curva, criar uma análise e tal, que quando a empresa começar a ter características e que ela esteja aqui dentro desse parâmetro, significa que aqui as empresas têm fortes indícios de praticar a sonegação. Então, antes dela chegar aí, eu gostaria de mandar um agente do fisco, um consultor. De repente, o Sebrae pode receber esses dados e falar assim, olha, vejo que a sua empresa está com um pouco de dificuldade, ela deixou de pagar uma guia. Então, assim, quando a empresa começar a apresentar aqueles sintomas, automaticamente alguém vai intervir antes de, por exemplo, aplicar uma multa. Antes de ter que fazer uma fiscalização mais intensa, fazer algo que vai fazer uma predileção da informação para que a empresa ela possa, recebendo essa consulta, ela contribui mais. É a análise preventiva. É muito melhor prevenir. Então, isso aí fez com que a gente pesquisasse e na época o governador ele pediu para a gente usar dados de 10 anos. Sabe qual foi a característica mais curiosa? É que os 10 anos eles datavam de 2005 a 2015. Essa consulta foi feita em 2016. 2005 a 2015. Só que nós tínhamos um problema grave. A curva tinha um desvio padrão altíssimo. Sabe por quê? Porque antes de 2009 os dados não eram verdadeiros. Antes de 2009, os dados que ele fornecia para a gente, a contabilidade, ela tinha uma margem de erro muito grande. Não estou dizendo que os contadores erravam, não. Eu estou dizendo que alguns dados, aqueles dados para a nossa curva, eles não tinham o valor necessário, então a gente tinha que tirar eles. Valor é isso. Será que isso realmente vai sujar os meus dados, ou seja, ele vai aumentar o desvio padrão de tal forma que eu vou ter uma margem de erro maior, ou ele vai me ajudar? Então, Big Data é isso. Agora que você entendeu um pouquinho do Big Data, agora que você conseguiu olhar para a empresa, olhar para o seu universo e aplicar o Big Data, eu quero te apresentar um outro conceito. Conceito que você conhece, conceito que você já discutiu, que é o Business Intelligence. Por quê?
Porque com o Business Intelligence, presta atenção, com o Business Intelligence eu consigo olhar para o passado para o quê? Tomar uma decisão. Não é assim? Não é assim que definiram Business Intelligence para você? Exatamente. É isso aí. BI é isso. Quais são os requisitos de Business Intelligence e Big Data? Eu nem coloquei a parte de estruturação da informática, ou seja, criar um banco de dados, criar um data warehouse para você fazer sempre análises, tá bom? Mas a sequência correta é você fazer a coleta dos dados, a estruturação deles. O que é a estruturação? Eu vou separar certinho. Eu vou separar dados contábeis de dados fiscais, dados contábeis válidos, tá ok? Tem campos que estão preenchidos errados. Por exemplo, você pega um banco de dados, você olha para o banco de dados, o cara lá na ponta, vamos imaginar o vendedor, lá na ponta, ele simplesmente vai fazer o seguinte, ele vai fazer o cadastro de um cliente para venda. Não tem lá o campo idade? O campo idade? Tem lá, o cara colocou no banco de dados, o cara colocou no sistema o campo idade. Sabe o que ele faz? Ele preenche assim, ó. E o sistema aceita. Então tem lá, nascimento. Nascimento. Você acha que isso aqui é data de nascimento? Ele aceita. O que é obrigatório é o CPF. Se ele quiser pôr o CPF na nota ou não, o que é obrigatório é o CPF e olha lá o nome. Os outros campos que poderiam ser utilizados para uma análise mais profunda, exemplo, padrão de vendas por bairro, padrão de vendas por sexo, padrão de vendas por idade. Se a empresa soubesse captar isso aí, ela teria uma capacidade de análise muito grande em Business Intelligence. Vamos dar uma olhada? Antes de entrar na definição de Data Science, eu quero te mostrar uma coisa. Esse aqui é um programa de Business Intelligence, é o chamado Power BI da Microsoft. Tá? É o Power BI da Microsoft. Dá uma olhada para ele. No Power BI da Microsoft, eu posso fazer aqui toda a minha estruturação, tá ok? Toda a minha estruturação, que é o meu dashboard, tá? Esse aqui já está tudo pronto, as tabelas estão aqui, tá tudo aqui. Olha, coloca aí, desculpa, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu Power BI, tá? Esse aqui é o meu Power BI. Legal. No meu Power BI, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, querer o total de vendas. Aqui, ó, aqui é um dashboard de inventado, tá? De custo de saída de vendas de veículos, mão de obra, etc. Eu posso querer, por exemplo, só do ano 2015. Ó. Então eu clico aqui, ó, e o programa vai me dar, tá aqui, ó, só o ano de 2015. Não, eu quero tudo agora. Eu quero o custo por estado, só a Bahia, ó. Clico aqui, ó, só a Bahia, ele vai me dar, ó. Tá bom? Ele vai me dar todos os dados referente à Bahia. Só São Paulo, ó. Só São Paulo. Tá vendo? E o gráfico é dinâmico. Olhando para essa produção aqui, agora eu quero de tudo, ó. Quero de todos os estados. Pronto. Ó. Aqui são os valores de venda, aqui são os tipos de venda, tá ok? O custo de entrega, o valor do custo, o valor da venda, aqui por carro, tá vendo? Por fabricante, aqui por ano, a evolução por ano, aqui uma média, por exemplo, tá ok? Então eu posso colocar aqui e a partir dessa análise, aqui, eu simplesmente vou tirar o quê? Eu vou tirar os meus requisitos de Business Intelligence. Então, BI é você olhar para os dados no passado e conseguir fazer o quê? Uma informação e ter uma tomada de decisão desse ponto em diante. Detalhe. Agora eu quero que você, mais uma vez, exerça o papel de gestor da informação, gestor do dado. Se coloque no ponto assim, o que eu tenho em mãos? Será que isso que o Bruno está falando, eu tenho em mãos? Então, significa que eu detenho esse poder ou não? Você precisa estruturar, ou seja, limpar os dados, colocar eles organizados, saber o que presta, o que não presta. Aí, a partir daí, o programa aí vai criar o quê? Indicadores. O Power BI, você viu aí, ele fala assim, ó, vendas por estado, claro. Se os dados estão limpos, filtrados, colocados corretamente, você consegue fazer isso. E aí você consegue fazer uma análise e tomar uma decisão a partir daí.
Agora, e quando a tomada de decisão exige conhecimentos de alguma coisa que ainda vai acontecer? Porque o contador, ele consegue olhar para a história da empresa e, baseado nas empresas que ele já analisou, o analista fiscal, o analista financeiro, ele fala assim, ó, do jeito que está aí, esse negócio aí não dura um ano. Olhando para a contabilidade. Então, a minha pergunta para você é, se você já faz ciência de dados, se você já prediz algo que vai acontecer, você é a mãe de Ná, aí o Bidu, na verdade, com apoio de dados, você precisa externar isso. Detalhe, os dados precisam ser confiáveis. Hoje nós temos dados estruturados e não estruturados. Por quê? Porque hoje em dia a empresa não é só receita e despesa, não é só vendas, não é só lucro líquido. A empresa ela possui uma imagem. A empresa ela possui um capital social que não é o capital social registrado lá na junta, é o capital social referente ao quê? A imagem que ela produz. Exemplo, quantos bilhões a Vale perdeu com o problema de Brumadinho? O que a Vale está fazendo agora? Percebe o tanto de propaganda? Olha, nós aqui da Vale vamos doar 5 milhões, vamos fazer isso, estamos doando máscara, álcool em gel, para o quê? Para recuperar a imagem dela na rede social. Porque uma pessoa falando mal da empresa na rede social causa um dano muito grande. Então hoje os dados coletados em redes sociais, eles são assim, algo incríveis. E aí eu quero te falar o tanto que isso é importante. O tanto que isso tem a ver, é que um colega meu me ligou desesperado, falou assim, Bruno, tá acontecendo uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, eu fui numa loja de peças do meu carro para procurar o farol pro meu carro. E eu fiquei lá parado uns 10 minutos, mas eu não fiz pesquisa na internet, eu não conversei com ninguém no WhatsApp sobre isso, ninguém sabia que eu ia lá. Mas de repente eu voltei para casa, abri o meu Facebook e bum, o que estava lá? Uma propaganda sobre farol, sobre peça de carro. Isso pode? Eu estou sendo espionado? Eu falei, a todo tempo. Mas isso é fácil de explicar, meu caro Watson. Primeiro, o GPS, o localizador do seu celular, ele está ligado. O Facebook, o Instagram, ele só funciona se você permitir a geolocalização. Então, se aquela loja ela está cadastrada lá no Google Maps, automaticamente você parou ali, ele primeiro já identificou que você estava ali naquele local. Ficou muito tempo, significa que você estava fazendo uma possível consulta. Bom, aí a inteligência artificial do seu celular pode ter feito o seguinte. Falado assim, o Google pode ter falado assim pro seu celular. Celular, por favor, eu gostaria que você captasse pelo microfone palavras-chave do que esse cara está falando. Aí você falou farol, lâmpada, bateria. O microfone do seu celular. Mas, professor, isso é lícito? Isso pode? Bom, com a entrada da Lei Geral de Privacidade de Dados, isso aí tende a mudar um pouco, mas ainda é lícito. Tanto é que quando você fez a conta no Facebook, sabe aquele coisa que você não leu? Isso tá lá. Então a inteligência artificial ela consegue perceber de tal forma que a próxima opção é o Google te dar uma propaganda acerca daquele produto, não necessariamente daquela loja. Por que não você também não trabalhar com dados, entendendo o desejo do seu cliente? Tudo bem? Entendendo aí os anseios que o seu cliente tem. Que legal. Pensando nisso, vamos definir aqui o que é Data Science ou o que é ciência de dados. Ciência de dados, segundo a Harvard Business Review, olha que bacana, olha a definição, é a profissão mais sexy do século XXI. Claro, porque nós não temos ainda um formato, um perfil definido. Quem pode ser cientista de dados? Qualquer pessoa que saiba
pegar os dados e manipulá-los de alguma forma. Qual forma, professor? Seja ela em um software, em um programa ou simplesmente com estatística aplicada. Eu preciso ser programador? Não necessariamente. Lembrando, fazendo uma comparação, no BI, no Business Intelligence, os dados, eles dizem o que aconteceu no passado para uma próxima análise, ou seja, para uma tomada de decisão. O Data Science, ele cria um direcionamento, ele indica para você se a curva do seu gráfico ela estava caminhando assim, para onde ela vai. Será que ela vai seguir para cá? Será que ela vai cair? Óbvio que é uma previsão futura. E se assim fosse, eu poderia falar assim, então eu vou ficar rico jogando na bolsa, aplicando na bolsa e na Mega Sena. Mas o que existe de robô para aplicar em bolsa usando Data Science não é pouco. E eles estão, assim, acertando muito. Tá bom? Eles estão num nível de complexidade, nível de acerto muito alto. Então, o Data Science, né, ele completa o Business Intelligence, porque o Data Science, você pega os dados, gera uma curva e consegue antever algo que vai acontecer ali na frente. Assim como eu disse, do governador que pediu para entender quais são as características das empresas que podem começar a sonegar. As escolas estão utilizando, por exemplo, Data Science para entender quais são as características mais comuns dos alunos que evadem do curso. Uma faculdade, ela precisa, se ela matriculou num curso A, vamos lá, ela matriculou em contabilidade 2020. Se ela matriculou, ela vai ter que suportar essa turma por 5 anos, independente se essa turma chegar lá no último ano com 3 alunos. Ela vai ter que pagar por isso. Então ela começa com 50, termina com 3, isso é um prejuízo muito grande. A pergunta é, e uma universidade chamada a Universidade de Santa Maria fez isso, muitas outras copiaram, quais as características que o aluno apresenta quando ele vai evadir, ele vai abandonar o curso? É um critério socioeconômico? São notas? É o padrão do curso? É o sexo? Ou seja, não, é mais homem que faz contabilidade e mais mulher que faz nutrição? Será que é isso mesmo? Mas se for, é possível você construir essa curva, é possível você construir essa análise para você falar para alguém que essa característica, esse padrão existe. De tal forma que a universidade fez o seguinte, ela contratou alguns psicopedagogos que ficavam monitorando os alunos, os dados dele, as notas, o critério socioeconômico, se o cara tinha pai e mãe separada, se ele era maior de 30, maior de 40, quais são as tendências, eu não vou colocar todas aqui. Quando aquele aluno entrava naquela curva, entrava no gráfico, acendia lá no painel uma luzinha vermelha para ele e o psicopedagogo ia lá conversar. E aí, tudo bem? Como é que tá o curso? O que você está sentindo? Motivava o cara. Criava nele um gatilho mental para que ele pudesse fazer o quê? Não desistir. Sabe quanto que eles conseguiram? 30% de sucesso. 30% dos alunos que iam desistir, segundo a curva, deixaram de desistir por causa da interferência de 2 psicopedagogos. Olha o trabalho, olha a economia. Assim como a ciência de dados foi utilizada em vários padrões de grandes redes de supermercado, e foi um americano que descobriu isso, olha que curiosidade. O cara descobriu que toda vez que um homem do sexo masculino com mais de 27 anos de idade entrava no supermercado para comprar fraldas, ele comprava cerveja junto. O que os caras fizeram? Colocaram as fraldas perto da cerveja. Para lembrar o cara daquilo, claro. E agora, as gôndolas dos mercados, elas obedecem um certo padrão de ciência de dados. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu estou apresentando todas essas imagens, essas figuras. Porque eu estou apresentando que Data Science... Porque eu estou te falando que Data Science é uma mistura de ciência da computação, matemática, estatística, especialização. Por que eu estou apresentando tudo isso para você? Porque eu quero que você entenda que você olha para o coração da empresa e não se posiciona como o cara que pode dar uma consultoria, não só prestar um serviço contábil. Se isso está te satisfazendo, ok, eu acho isso fantástico.
Mas se você quer agregar mais valor à empresa que você trabalha, ou agregar mais valor ao seu negócio, está na hora de olhar para isso. Pensando nisso, a ciência de dados ela vem para responder algumas perguntas. O que você quer prever? Onde você quer chegar? E eu vou te mostrar uma coisa aqui que é interessante. Em um dos nossos cursos, a gente apresenta um problema que é bastante interessante, que é esse aqui, ó. Tem o problema das doenças. Coloca aqui na tela para a galera ver. Pronto, aí, ó. Tem o problema das doenças, que é o que está na moda hoje, né? Que é o que a galera está pedindo para a gente fazer, o problema da análise de... Olha lá, ó. Se a pessoa, por exemplo, aqui, ó, qual a probabilidade de uma pessoa ter febre se for constatado que ela tem Covid-19? Tá bom? Mas pensando nisso, o que eu quero te mostrar é esse aqui, ó. Uma empresa de consultoria, ela pretende fazer estimativas relacionadas ao PIB, ok? Em um país com 6 indicadores econômicos: inflação, índice de desemprego, situação fiscal, cotação do dólar, taxa básica de juros, percepção de integridade do governo pela população. Aí, ele coloca o seguinte: segundo a metodologia, a empresa, o PIB é definida diretamente por 2 indicadores: desemprego e percepção de integridade do governo pela população, e o indicador de nível de confiança da política econômica do país. Ok. Aí ele colocou lá, ó, inflação, dólar. Aí ele pegou e foi colocando algumas estatísticas. Isso aqui foi tudo coletado. Eu não te disse que você tem que fazer a coleta? Então, aqui, ó, quando a inflação está abaixo de 4,5%, a cotação do dólar está abaixo de 4%, isso aqui era para em 2019, tá? A taxa de juros é de até 4%, a situação fiscal está ótima ou boa, o grau de confiança na política econômica comporta-se da seguinte forma: ótimo ou bom 90%, regular, e assim a gente foi colocando, né? A gente foi tabelando de forma real, tá? Todos esses dados que foram passados. Isso aqui é um exercício, tá? Aí a gente começou a colocar também dados referentes ao PIB. Tá aqui, dados referentes ao PIB, olha lá, ó. PIB, olha lá, ó. Quando o grau de confiança política está ótimo ou bom, a percepção da integridade do governo e da população é ótima, e o desemprego fica 6, e onde o PIB comporta da seguinte forma. Então colocamos dados referentes ao PIB. E aí, eles fizeram algumas perguntas. Então a gente quer saber o seguinte, a gente quer saber isso aqui, ó. Qual a probabilidade de crescimento do PIB em função dos indicadores econômicos previstos para 2020? Aí a gente pegou um programa de inteligência, de ciência de dados, tá ok? A gente pegou um programinha de ciência de dados e colocou ele aqui e fez o seguinte: eu quero saber como que vai se comportar esse cara, baseado em todos esses indicadores aqui. Então executa o programa e ele fala, olha, se você não mudar nada, se tudo correr, né, no padrão normal, eu vou ter o seguinte: crescimento acima de 2, óbvio, né, 8% de chance, entre 0 e 2, 38% de chance, entre 2 e 0, 37% de chance, e abaixo de 2, 17% de chance. Mas aí a pergunta era a seguinte, só para você entender como é que funciona a ciência de dados. Quais probabilidades de se ter inflação superior a 6,5%, desemprego acima de 11%, então eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó, inflação superior a 6,5%, então entre 4,5%, aqui, ó, acima de 6,5%, então eu venho aqui e coloco superior a 6,5%, desemprego acima de 11%, desemprego acima de 11%, cadê? Acima de 11%, ó, desemprego acima de 11%, cotação do dólar pelo menos 4,75%, cotação do dólar pelo menos 4,75, ó, entre 4 e 4,75, então pelo menos 4,75, tá ok? Em um ano com PIB retraído em mais de 2%. Então, PIB retraído, ó, em mais de 2%, abaixo de 2, tá vendo? Retraído. Legal. Aí, o que ele pergunta? Ele pergunta quais probabilidades de ter inflação. Inflação superior a 6,5%. Baseado nessa estatística toda, eu vou dar um play aqui e ele vai me falar, ó. Ah, desculpa, eu tinha que ter tirado aqui inflação. Deixa eu zerar. Então é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ótimo. Qual a probabilidade de se ter inflação? Vou lá, ó. 79%. Isso aqui é uma probabilidade. Estou tirando, a partir dessa análise toda aqui que eu fiz, a partir desses índices que eu mesmo coloquei, eu estou tirando uma informação que vai ser utilizada lá na frente. Qualquer pergunta que ele faça, ó,
Quais probabilidades do país ter uma política econômica considerada ótima ou boa se a situação fiscal do país for pelo menos regular? Então tá, então eu vou limpar todos os dados, vou limpar as evidências, tá ok? E vou pegar aqui, ó, probabilidade do país ter uma política econômica considerada ótima ou boa se a situação do país for pelo menos regular. Situação do país, regular. Situação fiscal do país, ó, situação fiscal do país, regular. Só isso. Só isso. Ele não colocou mais nada, ó. Uma política econômica considerada ótima ou boa se a situação do país for regular. Então eu vou colocar lá, play, e ele me dá todos os dados futuros. Baseado em dados de entrada que foram o quê? Capturados de forma real, de forma verdadeira. É isso que eu quero te mostrar. É isso que eu preciso que você pense como o cientista de dados. Né? E aí nós temos, aí a BSSP tem também alguns cursos para você, como gestor, como contador, como gerente, executar. Procura, galera, porque nós temos uma mudança de perfil no profissional contábil. Nós temos hoje um profissional contábil que precisa entender que ele tem um perfil mais da gestão, da consultoria, da inteligência fiscal e financeira, porque só assim você vai agregar valor. É isso que eu quero deixar de mensagem para você. Nós temos uma nova área, então você precisa dar novas contribuições. Qual é o papel que você deseja assumir nesse novo cenário? Você pode sentar, como dizia o poeta Raul, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tudo bem para mim se isso está bom para você. Mas você pode assumir um novo papel. E a ciência de dados aplicada à contabilidade está aí para isso. Porque ninguém melhor que você, ninguém melhor do que o cara que pega o que a empresa tem de mais importante, de mais valioso, que são os dados, e consegue extrair delas informações e consegue olhar para o futuro da empresa hoje com tamanha precisão. Então eu quero chamar a sua atenção de novo. Hoje nós vivemos uma nova forma de pensar contabilidade. Ok? Olha, fica aí o meu agradecimento. Tá aí os meus contatos, beleza? Se você precisar de alguma coisa. Tá aí o QR Code da BSSP para você acessar o site, para você acessar os cursos, etc. Tá? Vou pôr de novo meu contato aí. E eu queria muito, então, agradecer, né? Agradecer aí a todo mundo, agradecer a oportunidade do convite, estar aqui falando sobre ciência de dados, minha área de atuação, minha área de consultoria. Mas que você precisar, conta com a gente, ok? Entre em contato, vai ser um prazer para a gente poder conversar, debater um pouco sobre o assunto aí. Valeu? Tudo de bom, bom curso, bom congresso para vocês. Valeu!